Olá, boa tarde. Estamos aqui para conversarmos um pouco a respeito da medida provisória número 871 de 2019, é o novo pente fino do INSS, baixado agora pelo novo governo. Medida provisória 871. Iniciando aqui a nossa conversa de hoje, eu gostaria de explicar para os telespectadores em relação à medida provisória. O que significa medida provisória? É interessante observarmos em relação a essa questão que o governo federal, no caso o Poder Executivo, em regra, ele não tem poder para legislar. O Executivo ele está ali numa função de administrador, no caso do poder público. Existem os três poderes da federação, que é o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Regra geral, só quem pode legislar é o poder legislativo, ou seja, são os deputados, os senadores, é quem pode realmente baixar, aprovar leis, etc. Em relação a essa questão de medida provisória, como o próprio nome já diz, ela traz uma legislação emergencial de forma provisória até que o Congresso Nacional aprove essa medida e converta, no caso, em lei. Portanto, pela lei, pelas regras da nossa legislação atual, a medida provisória ela tem validade por 60 dias. Após esse período, o governo federal, no caso foi o governo Bolsonaro, ele pode prorrogar esse período por mais 60 dias. Então a medida ela vale por 120 dias e é preciso que durante esse período o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e os senadores, aprovem realmente essa medida. Caso contrário, ela perde a validade. Por isso que o nome é medida provisória. É uma medida, é uma legislação, altera algumas questões legais, apresenta novos dispositivos legais, no entanto, pelo presidente da República e não pela Câmara dos Deputados e o Senado. Portanto, a partir do momento em que entrou em vigor essa legislação, ou essa medida provisória, que foi dia 8 de janeiro, nós temos 120 dias, o governo federal tem 120 dias, aí o desafio do governo, para que ele possa realmente aprovar o texto que ele propõe como definitivo para que possa alterar a legislação previdenciária.
E esse nome pente fino é usado, né, já foi usado inclusive pelos governos anteriores, é a forma que o governo está encontrando de tentar passar o pente fino mesmo em todos os benefícios que porventura estejam, digamos, foram concedidos ou de forma irregular, né, e que realmente precisam ser analisados novamente. Iniciou esse processo, o governo iniciou a partir de a questão de processos, no caso benefícios por incapacidade, que foram a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, e agora essa nova medida do governo ela é bem mais abrangente e ela realmente traz bem mais outras questões e atinge outros benefícios também para que possa realmente tentar combater a fraude ou combater algumas questões aí de benefícios que estejam sendo concedidos de forma irregular, ok? A medida provisória 871, uma das questões que ela traz, e eu quero até informar para os nossos ouvintes que nós iremos conversar um pouco sobre essas questões, alguns pontos, né, sobre essa questão, e depois podemos interagir com os ouvintes, respondendo alguma pergunta, para que realmente possamos tirar as dúvidas de todos os nossos ouvintes. Em relação a essa questão do pente fino para a aposentadoria por invalidez e também para auxílio-doença, todos os benefícios, isso é o que a medida provisória 871 traz, todos os benefícios que, no caso, todos os beneficiários que recebem a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença e que essas pessoas não passaram por perícia médica durante os últimos 6 meses, poderão ser convocados, no caso, serão convocados para uma nova avaliação médica, né? Esse pente fino aqui é exatamente para atingir as pessoas que estão recebendo aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, que por mais de 6 meses não faz perícia médica. Uma mudança que o governo apresenta nessa medida provisória é em relação à questão da idade mínima, no caso, as pessoas que estavam fora desse processo, que antes eram 55 anos, e quem tinha 55 anos e pelo menos 15 anos de contribuições não participariam do pente fino. E nessa nova medida há uma mudança e essa idade passou para 60 anos. Então todas as pessoas deverão realmente participar do pente fino e apenas as pessoas com mais de 60 anos não serão submetidas no caso, a perícia médica ou a reavaliação, ou não passarão por esse pente fino. Pessoas com menos de 60 anos, todas elas poderão passar por esse processo. Vamos para um outro ponto também, que a medida traz, que é uma novidade a partir dessa medida provisória, mas que a própria legislação original já trazia isso, em relação ao BPC, o benefício de prestação continuada, gente. Olha, o BPC, quando foi criado, ele já traz essa previsão, ele já trouxe essa previsão de que de 2 em 2 anos o beneficiário deverá se submeter a uma nova avaliação, né, médica para saber se realmente continua preenchendo aquele requisito de impedimento de longo prazo, né? E toda essa questão também dos critérios que levaram essa pessoa a receber o benefício. Então, apesar de constar na lei, o governo não tinha esse trabalho, não realizou uma força-tarefa no sentido de fazer cumprir essa legislação e até mesmo fazer também um pente fino em relação a esses benefícios, né? Não sei se por conta da questão da estrutura, da máquina, né, do INSS, falta de servidor, enfim. O fato é que essa medida provisória ela traz essa previsão também
inclusive todas as pessoas que recebem benefício de prestação continuada, a pessoa com deficiência, não é os idosos, é só o benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência. Então todas essas pessoas serão submetidas a uma nova avaliação. Qual é o nosso conselho? Qual é a nossa orientação? Tanto para quem recebe auxílio-doença, quem recebe aposentadoria por invalidez e até mesmo os beneficiários do BPC deficiente, a nossa orientação é que procure manter todos os exames em dias, exames, atestados médicos, toda a documentação médica, tudo aquilo que você tiver, inclusive em relação à origem da doença e até mesmo a questão atual também. É importante que todas essas questões sejam observadas, porque essa pessoa será convocada para uma reavaliação e não tem como aparecer, né, a pessoa chegar perante um perito do INSS sem nada, sem nenhum documento provando que aquele impedimento de longo prazo, que aquela incapacidade, seja total ou parcial, ainda permanece e, portanto, a pessoa continua com direito à manutenção do benefício. Se não levar atestado médico, se o cidadão, no caso o beneficiário ou o segurado do INSS, não levar o atestado médico, se não levar documentos comprobatórios em relação à sua questão clínica de impedimento ou de incapacidade, essa pessoa corre um sério risco de perder o benefício. Ok, gente? Esse é um dos pontos também que a medida traz, a medida provisória 871 traz. Uma outra questão também, gente, em relação aquelas pessoas que perdem a qualidade segurada. A pessoa perdeu a qualidade segurada pela legislação anterior, essa pessoa poderia requerer um benefício por incapacidade, por exemplo, auxílio-doença, ou até mesmo aposentadoria, desde que cumprisse seis meses de carência. Regra geral, a carência para auxílio-doença são 12 meses de contribuições. No momento que a pessoa perde a qualidade de segurado, ela tem que cumprir toda a carência novamente. Mas quando é que a pessoa perde a qualidade de segurado? Quando passa mais de 12 meses sem contribuir para o INSS. Passou mais de 12 meses sem contribuir para o INSS, essa pessoa perde a qualidade de segurado. Perdeu a qualidade de segurado, para ter direito novamente ao benefício, pela lei anterior, legislação anterior, essa pessoa só tinha que pagar 6 meses de contribuições para restabelecer a condição de segurado e também para, digamos, ter direito ao benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Pela nova legislação, a MP 871, que nós estamos tratando aqui nesse nosso encontro, esse tempo ele foi para 12 meses, ou seja, o cidadão segurado tem que cumprir toda a carência para que possa realmente ter direito ou cumprir esse requisito obrigatório e essencial para a concessão de um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, perdeu a qualidade de segurado, não mais 6 meses que tem que contribuir, sim 12 meses, ou seja, toda a carência. Uma outra questão também, gente, em relação a outra alteração que a MP 871 traz em relação ao auxílio reclusão. O auxílio reclusão, quando aquele recluso, né, o preso, ele era, digamos, se ele realmente for segurado, se o preso for segurado do INSS, a família do preso tem direito a auxílio reclusão. Antes não existia carência nenhuma, né? A pessoa que foi, digamos, cumpre pena no regime, antes cumpria pena no regime fechado ou no semiaberto, tanto no regime como em outro regime, teria direito ao benefício de auxílio reclusão. A ANP traz duas alterações em relação a essa questão
a concessão desse benefício. Primeira alteração: a carência, que não existia, passa a ser de 24 meses. Ou seja, se a pessoa foi presa, está cumprindo a prisão ali no regime fechado e só está com 18 meses ou 23 meses que paga o INSS, a família não vai ter direito ao benefício de auxílio reclusão. Não, mas é porque ele tem um filho muito pequeno, um filho novo, tem 1 ano, é muito dependente. Bem, a lei diz que só tem direito a auxílio reclusão pela nova legislação, né? Vamos ver se o Congresso vai aprovar, mas pelo menos durante esses 4 meses ela está em vigor, né? A legislação exige, além da questão da prisão, que é um dos critérios para a concessão do benefício, também a carência, que nesse caso são 24 meses de contribuições. E antes a lei também dizia que, a lei anterior, que esse benefício ele era para todos os presos que cumprem pena em regime fechado e semiaberto, para os 2 regimes. A nova MP agora, no caso da legislação atual, ela tira o semiaberto, somente tem direito ao auxílio reclusão a família do preso que cumpre ou que cumpriu por ocasião da prisão 24 meses de contribuições, no caso a carência, e além disso tem que estar em regime fechado. Se for regime semiaberto, não mais é contemplado pela nova regra, ok, gente? Depois que fizermos a explanação aqui, a gente pode abrir um pouco o espaço para conversarmos um pouco, né, responder alguma pergunta dos nossos telespectadores, né, interagirmos um pouco aí com as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa transmissão. Outra mudança que ocorreu com a MP 871 em relação ao salário maternidade. Salário maternidade. Para ter direito a esse benefício, é preciso que a interessada, no caso, requeira o benefício até 180 dias após o nascimento da criança, no caso, né? Após o nascimento da criança. Antes, esse prazo, antes a pessoa tinha um prazo de 5 anos, né? A criança nasceu e por alguma razão a pessoa antes não tinha tido a oportunidade de requerer o benefício, então até 5 anos o INSS recebia o benefício, e se fosse comprovados os critérios para a concessão do benefício, ele seria perfeitamente concedido. Ocorre que pela nova regra esse prazo vai para 180 dias. Passou o prazo de 180 dias, após isso ocorre a preclusão do direito. Mas o que é isso? Preclusão do direito? Perdeu a oportunidade, não tem mais chance, não tem mais como requerer, né? Você tinha uma chance, uma oportunidade, tinha um prazo para requerer e não fez. Então, passou esse prazo, não mais tem direito a requerer o benefício de salário maternidade. Agradecemos aí a todos que estão nos acompanhando nessa live, né, nessa transmissão aqui, para trazermos alguns esclarecimentos a respeito da nova regra, né, dessa nova MP 871, que traz essas alterações, alterações profundas em relação à questão dos benefícios, então, os benefícios previdenciários. A intenção, o objetivo da lei é exatamente fazer com que as pessoas que recebem benefício de forma indevida, né, sejam alcançadas, né, e para que o governo possa trazer uma certa economia para a Previdência. Uma outra questão também, isso aqui é uma coisa nova, é que a partir de agora os benefícios de prestação continuada, a pessoa que requerer, o interessado que requerer esse tipo de benefício, terá que abrir mão, no caso das suas informações bancárias, né, do seu sigilo para o INSS. O cidadão tem que autorizar, no caso, o acesso do INSS aos seus dados bancários. Para que isso? Exatamente para que o governo tenha mais uma oportunidade, né? Mais uma forma de identificar eventuais irregularidades. Principalmente, gente, porque nesse caso do benefício de prestação continuada, um dos critérios
é exatamente o critério de miserabilidade. Ou seja, normalmente a pessoa que recebe esse benefício são pessoas que recebem uma renda, digamos assim, que o grupo familiar tem uma renda per capita inferior ao quarto salário. De repente, houve uma alteração na questão econômica e social da família, né? Essa família passou a ter uma renda maior e alterou essa renda per capita, e o banco vai ter mais, a Previdência terá mais um instrumento para fiscalizar ou alcançar eventuais irregularidades que porventura venham a ocorrer. Tipo, essas pessoas que recebem o benefício, que há uma mudança no seu quadro econômico, evidentemente que um dos requisitos ele deixa de existir, que é o de miserabilidade, e portanto o benefício deve ser cessado. E se o governo não tiver conhecimento disso, ou se não tiver condições de fazer uma reavaliação desse processo, como ele está propondo agora, há uma dificuldade maior para que essas pessoas possam ser alcançadas. Olha, gente, uma outra questão também, uma outra mudança também, que a MP traz, é uma mudança assim, bastante forte, né? E, inclusive já há alguns questionamentos a respeito, que é em relação à prova de qualidade de segurado especial. O agricultor, normalmente, todo esse processo ele era iniciado, ou é iniciado através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que dá todo aquele suporte para os seus filiados, né? Essas pessoas que são filiadas ao sindicato, eles recebem essa orientação, e o sindicato emitia aquela declaração de atividade rural, e ela era de uma certa forma reconhecida pelo INSS. Agora essa medida provisória ela tira essa possibilidade, né? As declarações agora não vão mais ser emitidas pelos sindicatos rurais, né? Elas vão perder essa validade, né? A partir de agora, as pessoas deverão, o interessado, o agricultor, o segurado especial, ele deverá fazer uma autodeclaração, ele mesmo fazer a declaração, e essa declaração ela deverá ser homologada por algum órgão do governo. Eu acredito que algum órgão ligado ao PRONAF, esses programas do governo. Isso acredito que deverá ficar mais esclarecido, né? Isso deverá, o governo deve trazer mais detalhes através de algumas normas menores, para que possa detalhar como é que vai ser essa questão. O fato é que, a princípio, deve ser considerada apenas a autodeclaração, inclusive há um prazo aí mínimo de 60 dias para que quem está dando entrada agora com benefício pode apresentar essa autodeclaração, e após isso é necessário que haja uma homologação desse período de atividade rural, para que essa pessoa realmente possa ter esse período reconhecido e assim possa ter direito à concessão do benefício, de qualquer benefício, de acordo com aquilo que essa pessoa pretender conseguir junto ao INSS, de acordo com a carência também. Então é uma mudança realmente que, inclusive, há algumas discussões em relação a isso, e a MP também propõe que a partir de 2020 o segurado especial ele tem que estar cadastrado o governo vai abrir aí um sistema de cadastro para os trabalhadores rurais. Há alguns questionamentos em relação a isso, porque o trabalhador rural ele não tem instrução suficiente para fazer esse cadastro, para fazer todo esse encaminhamento, e hoje inclusive é feito pelo sindicato, que faz um trabalho valoroso, né? Um trabalho importante em toda essa questão, esse processo, esse suporte ao trabalhador rural. Como nós sabemos, o trabalhador rural ele tem duas vantagens em relação aos demais segurados. Ele é segurado especial, o próprio nome já diz. Por que é segurado especial? Porque ele não contribui para o INSS, que regra geral só é segurado quem contribui, e o agricultor não contribui. Então é uma vantagem que ele tem em relação aos demais segurados. E a outra vantagem em relação à aposentadoria, há uma redução na idade. Regra geral, tem direito à aposentadoria a mulher com 60 anos e também o homem com, aliás,
é regra geral a mulher com 60 anos e o homem com 65 anos. O segurado especial, para o segurado especial é diferente, há uma redução de 5 anos na idade. A mulher 55 anos e o homem 60 anos, no caso, tem direito ao benefício de aposentadoria por idade. Acontece que, apesar de não pagar o INSS, é necessário que haja a comprovação do exercício dessa atividade rural pelo período de carência. Ou seja, no caso de aposentadoria são 15 anos. E normalmente se usam várias provas, né? A própria lei ela elenca ali várias provas que o segurado poderá apresentar e que todo o contexto probatório é que indica se realmente aquela pessoa é segurada ou cumpriu a carência ou não. E o governo propõe que a partir de 2020 esse período digamos assim, esse período de reconhecimento de atividade rural ou de reconhecimento do cidadão como segurado especial, ele deve constar no CNIS. O governo deve encontrar uma forma, um mecanismo para fazer esse trabalho. Acredito que o próprio sindicato irá contribuir com o segurado em relação a essa questão, né, com o agricultor. Uma outra mudança, gente, que essa aqui é muito forte, inclusive há um confronto, há um questionamento até em relação à legalidade desse dispositivo, né, a constitucionalidade desse dispositivo, que é em relação à pensão por morte. A MP ela estabelece um prazo de 180 dias após a morte do segurado para que os filhos menores de 16 anos façam o pedido de pensão. São 180 dias que o filho menor de 16 anos tem para requerer o benefício. Se não requerer esse benefício nesse prazo, no caso o menor não tem direito aos valores retroativos ao óbito. Hoje, por exemplo, o menor de 16 anos, que é exatamente o menor absolutamente incapaz, ele não tem capacidade por si só de gerir a sua própria vida, né? Essa pessoa não poderia ser alcançada pelo próprio Código Civil, que é inclusive uma lei especial, né? Que é uma legislação especial, diz que o menor incapaz, o menor de 16 anos, para essa pessoa não poderá ocorrer prescrição. Então há um confronto da medida provisória com o que diz o próprio Código Civil, né, que é uma legislação especial. Então, vamos ver o que vai acontecer em relação a isso, porque realmente há um confronto muito forte nessa legislação em relação a esse aspecto. Porque se não há prescrição, então no momento que digamos, o menor de 16 anos requerer o benefício, seja com 1 ano, com 2 anos, com 4 anos, 5 anos, e se for reconhecido, ou se ele conseguir provar para o INSS que preencheu os 2 requisitos, com certeza, no caso, pela legislação anterior, o INSS já concediu o benefício, inclusive pagando todo o retroativo ao óbito, desde o óbito do falecido, né? No caso aqui há uma limitação à questão das verbas anteriores ao quinquênio. Então é uma alteração fortíssima que está acontecendo em relação ao menor de 16 anos, que tem que ficar, inclusive, todo mundo atento, porque essa pessoa, se prevalecer mesmo isso, está em vigor, porque a medida foi baixada, foi publicada, mas poderá passar por questionamentos em relação ao aspecto constitucional. Olha, gente, outra coisa também, outro ponto que a gente observa aqui, outra alteração da legislação dessa MP, é em relação à prova de união estável. A pessoa que convive com aquele cidadão que faleceu, né? Por ocasião do óbito, estava vivendo com ele, mas não era casado com essa pessoa, né? Então, a pessoa interessada, no caso, se vivia em união estável, essa união estável era reconhecida anteriormente apenas por testemunhas, né? Não tinha necessidade, a exigência de uma prova material, de um documento, algum papel, um documento para provar realmente que essa pessoa vivia com
o falecido. E a MP traz essa mudança também. A partir de agora, o reconhecimento de união estável tem que ser por algum tipo de prova, tem que ter um início de prova material. Há também um outro questionamento quanto à constitucionalidade desse dispositivo, que é exatamente por conta do confronto que há em relação ao artigo 226 da Constituição Federal, que quando ele trata da união estável, ele diz exatamente que esse reconhecimento não exige qualquer tipo de formalidade para ser reconhecido. Então, se para a Constituição Federal, que é a nossa carta maior, a nossa lei maior, não exige qualquer documento para a comprovação da união estável, uma lei menor, em tese, não poderia fazer com que isso aconteça. Então, há também uma discussão em relação a essa questão da pensão por morte para quem vive em união estável. Então, esse é mais ou menos o resumo de alguns pontos principais das alterações da MP 871, o novo pente fino do governo federal, visando aí dar uma diminuída nos benefícios, né? Passar o pente fino mesmo em todos os benefícios irregulares, eventualmente irregulares, e dificultar o acesso a outros benefícios da Previdência. Então esse é o objetivo aí do governo em relação a essa questão. Então, a revisão de aposentadorias e pensões, há também o objetivo do governo é exatamente de investigar alguns benefícios que eventualmente tem algum indício aí de irregularidade, de provas. Essas pessoas, os servidores do INSS, serão bonificados, né, receberão um bônus para identificar e realizar todo o processo até que essa pessoa que porventura receba um benefício de forma irregular, essa pessoa deixe de receber esse benefício. Inclusive o governo está pegando pesado, inclusive em relação a essas pessoas que recebem esse benefício de forma irregular. Ele vai querer o dinheiro de volta, né? E uma outra alteração que ocorreu também é em relação à questão do bem de família, que a casa, por exemplo, que a pessoa mora é um bem de família e, em tese, ela é inalienável, né? O governo não poderia usar, digamos, não poderia cobrar essa dívida e colocar a casa do cidadão como garantia dessa execução. E ele muda também esse dispositivo nesse aspecto, trazendo inclusive essa possibilidade de alienar, inclusive a casa que a pessoa mora, caso haja um débito com o INSS num processo de execução. Ok, gente? Então vamos lá. Agora que fizemos essa questão aqui, essa pequena análise dos principais pontos, eu vou poder responder agora algumas perguntas dos nossos ouvintes aqui, dos nossos telespectadores. Temos aqui uma, Regineudo Chaves, pergunta: para quem recebe o BPC, tem alguma mudança? Sim, foi uma das coisas que eu falei no início. Quem recebe BPC tem uma mudança em relação ao pente fino, né? A mudança que eu falo não é no sentido de que os critérios mudaram, não houve mudança nos critérios, mas essas pessoas também serão alcançadas pela MP 871 quanto ao pente fino. Então, se esse cidadão, que o nosso participante aqui, o Regineudo, fala, ele recebeu um benefício de prestação continuada, ou recebe, é um portador de deficiência, né? E está com mais de 2 anos que não faz uma reavaliação médica, com certeza essa pessoa será convocada. E por isso que a minha orientação no sentido de que a família procure ver isso, levar todas essas questões a sério, né? Juntar os atestados médicos, exames atuais, não deixe para ir atrás dos exames, gente, dos atestados, depois que o INSS chamar, não, porque não vai dar tempo. Procure um médico logo, de 6 em 6 meses, já faça isso rotineiramente, tanto quem recebe auxílio-doença, quem recebe aposentadoria por invalidez, quem recebe novo deficiente, faça isso. A nossa intenção aqui é de contribuir com você no sentido de que você possa estar pronto para enfrentar, digamos assim, esse tipo de operação pente fino do INSS. Na verdade, a ideia do governo não é tirar direito de quem tem direito. Ele quer tirar o benefício de quem realmente não tem direito. Então, se você tem direito, se você realmente recebe o benefício, ou alguém da família, um benefício de loa deficiente, e esse benefício
se você cumprir os critérios direitinho e está com mais de 2 anos que não faz uma reavaliação, que o INSS não chama, é bom que faça isso, né, que junte os atestados, que essa pessoa fique munida desses documentos médicos para que possa apresentar por ocasião da perícia, ok? Temos aqui mais uma pessoa, Nete Rabelo. Minha mãe tem 60 anos, ela recebe auxílio doença. No caso, a pergunta é se essa pessoa irá ser submetida ao pente fino. Não. Por quê? Porque tem 60 anos, acima de 60 anos. Só serão alcançadas pelo pente fino, só serão submetidas a essa nova avaliação médica todas as pessoas que recebem auxílio doença ou aposentadoria por invalidez que contam com menos de 60 anos. Se a mãe da nossa telespectadora aqui tem mais de 60 anos, já está respondida a pergunta, não será submetida ao pente fino, ok? Fique tranquilo em relação a essa questão. A outra pergunta aqui, a pessoa Alex Muniz, né? Deu entrada no processo de salário maternidade, alguém ligado a essa pessoa, mas não tem notícias, né? Dizendo que eu não dei notícias, né? Essa é uma questão mais em relação a talvez um processo, não sei se judicial, né? E nesse caso a orientação da gente aqui, nossa orientação é que procure o escritório do advogado, né? Nós estamos aqui nessa transmissão ao vivo e o nosso projeto, a nossa ideia é de fazer um trabalho, de contribuir com os ouvintes em relação à informação. Eu não posso aqui como advogado fazer um atendimento, né? Um atendimento do escritório, né? Apresentar aqui informações sobre o cliente, mesmo porque nós estamos aqui numa transmissão ao vivo, falando para o público todo, né? E eu não posso prestar informações de processos para uma pessoa aqui através desse canal, ok? Eu peço aí a compreensão dessa pessoa. Procura o escritório, não sei se foi o meu escritório ou se foi outro escritório, mas procura o escritório do advogado que encaminhou esse benefício. Com certeza essa pessoa terá a resposta em relação à sua pergunta. Estamos aqui à disposição. De antemão nós agradecemos aqui as pessoas que estão participando, né, desse momento, desse nosso primeiro encontro. Pretendemos em breve, quem sabe, novamente conversar com vocês num outro horário também, marcar um novo encontro com vocês. Ok, gente? Em relação à Bolsa Família, a pessoa pergunta aqui se você informar algo sobre Bolsa Família. Algo de concreto não. O fato é que há uma discussão muito profunda em relação a essa questão do Bolsa Família. Também passará por um processo de renovação visando, digamos, excluir do programa aquelas pessoas que recebem o benefício de forma irregular. Então essas pessoas que recebem o benefício do Bolsa Família de forma irregular também serão alvos, né, do governo e poderão, digamos, deixar de receber o benefício. Ok, Luiz? E aqui eu quero encerrar o nosso encontro de hoje. Iremos marcar um novo momento. As pessoas que quiserem participar com a gente, mandar suas perguntas, estaremos conversando a respeito de todo esse processo, né, de todas todas essas mudanças que estão ocorrendo, principalmente na questão previdenciária. A nossa intenção é de orientar as pessoas para que realmente você possa ser bem instruído, principalmente e especialmente para as pessoas que recebem benefício, para não deixar de receber aquelas pessoas que têm direito. Mas vamos responder mais uma pergunta aqui. Uma pessoa disse que o pai tem 69 anos, é a Jane Dantas, e recebia um auxílio doença, foi chamado para a perícia e tiraram o salário, e agora só recebe meio salário. Voltamos os benefícios agora por aposentadoria rural, já está com mais de 2 meses. Bem, eu acho que eu entendi aqui a pergunta. A pessoa recebeu um auxílio doença, agora está recebendo somente meio salário e já deu entrada na aposentadoria. Possivelmente essa pessoa já conta com idade suficiente para se aposentar e também já cumpriu a carência necessária para essa questão. Vamos por parte. Por que houve uma alteração do auxílio doença para auxílio acidente? Porque o auxílio acidente, o auxílio doença, ele ocorreu por consequência de um acidente.
no primeiro momento, ocorreu uma incapacidade para o trabalho. Incapacidade para o trabalho. A pessoa ficou sem condições de trabalhar. Só que a partir dessa reavaliação, o que é que ocorreu? O médico identificou que a pessoa voltou a ter capacidade de trabalhar, porém, essa capacidade de trabalhar, ela ficou reduzida por consequência do acidente. Então, a pessoa, após a segunda avaliação, o médico identificou, o perito, que essa pessoa voltou a ter capacidade de trabalho, porém, essa capacidade reduzida. Nesse caso, quando há redução da capacidade de trabalho, é aí onde cabe o benefício de auxílio acidente. E também há uma diminuição do valor, no caso é 50% do valor que recebia. Em relação ao requerimento de aposentadoria, que essa pessoa disse que entrou, gostaria de informar, de observar o seguinte: pela lei, o INSS tem 45 dias para dar resposta ao requerimento. Ocorre que, devido ao grande número de demandas, o INSS não está conseguindo cumprir essa carência. Aliás, não cumprir esse período, né? Muitas vezes passa 2 meses, 3 meses. No caso do cidadão aqui já está com 2 meses. Então, fique atento aí que logo, a qualquer momento, poderá receber o resultado desse requerimento de aposentadoria por invalidez. Se essa pessoa realmente preenche os requisitos, com certeza não terá maiores problemas, né? Receberá sim esse benefício. Temos outro caso aqui, uma pessoa que deu entrada no salário maternidade, é o mesmo caso, né? Que a pessoa apresentou aqui. 2 anos. Ok. Esse aqui eu já respondi, eu não posso dar resposta pelo Facebook. Obrigado, gente. Muito obrigado aí pela participação de todos. Agradecemos aí a participação, né, o momento do nosso encontro. Em breve estaremos de volta para conversar mais um pouco. Um abraço, tchau e até breve.